É o Gazeta Entrevista, já de volta conosco aqui o vereador Rodrigo Fornec, o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de Rio Branco. Vamos dar sequência aqui ao nosso debate. Já vem tratando desse assunto aqui há vários dias, viu, vereador? É o Estatuto da Família, que foi votado e aprovado na Câmara Municipal sob protesto da comunidade LGBT e agora está aí para ser sancionado ou vetado pela prefeita Socorro Neri. E se for vetado, volta para a Câmara, para que os vereadores apreciem novamente a matéria. E o vereador Rodrigo Fornec tem sido um dos defensores, não de um lado nem de outro, mas do equilíbrio. Eu estou errado ou eu estou certo nessa análise, vereador? Bem, primeiro, boa tarde, agradecer Boa mais tarde. uma vez esse espaço aqui que está sendo concedido. Na verdade, eu tenho mantido uma coerência desde o momento da entrada do projeto. A gente é favorável a uma lei que possa prever alguns benefícios, que possa prever uma atenção especial às famílias de Rio Branco. O que nós somos contrários desde o início é que a amplitude do conceito de família estabelecido no projeto de lei, ele acaba deixando à margem do projeto famílias que já estão constituídas em nossa cidade. Arranjos familiares que são comuns. Chamou a atenção muito para a questão da comunidade LGBT, mas não só são eles. Tem outros arranjos familiares que se sentiram excluídos, né? Sim, sim, algumas manifestações, porque o corpo da lei ele deixa muito claro que a família prevista ali é a composição de um homem com a mulher casado ou com união estável, ou um deles com os seus descendentes. Então você tem arranjos em Rio Branco, por exemplo, que são comuns. Uma avó que cria uma neta, ou mesmo dois padrinhos que criam um afilhado do interior que veio morar em Rio Branco. Então são arranjos familiares que não estão contemplados ali, além, é claro, da união homoafetiva, da união entre pessoas do mesmo sexo, que também não está contemplado no projeto. Aí um dos argumentos de quem propôs o projeto, né, os líderes evangélicos, é de que faz referência à Constituição e o que ela define como família. E aí eu fiz até uma observação aqui, a Constituição define homem e mulher como sendo família, mas não exclui em nenhum momento outros arranjos familiares como família. Não, perfeitamente. E a Constituição de 88, ela, quando cita no artigo 226, é meramente exemplificativo. As constituições anteriores não citavam, e nessa vem citando esse mesmo arranjo familiar proposto no projeto de lei. Porém, existe um artifício que chama mutação constitucional, que é o quê? É a Constituição, o ordenamento jurídico brasileiro, se adaptando e incorporando à evolução da sociedade. Então, você tem lá em 2011, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal fazendo a leitura de que o arranjo familiar brasileiro permite outras que não apenas aquele que está tácito no corpo da Constituição. Então, as relações homoafetivas, por exemplo, elas estão contempladas. O Estado brasileiro já reconhece isso. Então, a gente não pode, de uma maneira, às vezes, até discriminatória, deixar esse ambiente familiar de fora. Sobre a questão, o episódio que a comunidade LGBT foi à Câmara, alguns representantes, né? E que alguns vereadores da oposição acabaram sendo atacados, o próprio vereador Eni Lima esteve aqui no programa, fez acusações a alguns colegas. Como é que o senhor viu esse episódio? O que o senhor acha? Eu acho que é uma ação isolada de uma ou duas pessoas no máximo. Tanto a comunidade LGBT como qualquer outro defensor de direitos humanos que estava ali na Câmara de Vereadores não comunga com a ideia de qualquer tipo de agressão. Até porque é um movimento que vem fortalecendo os conceitos que envolvem o amor, que envolvem as relações humanas. Então não tem como comungar de qualquer ato de violência ou de agressão. Eu vejo como uma ação pontual, sem nenhum envolvimento de outros vereadores. É uma ação infeliz. Como disse da tribuna, disse para as pessoas envolvidas, eu não consigo concordar com nenhum tipo de agressão, seja física ou moral, e ali a gente repudia. Mas não dá também para querer atribuir isso a algum vereador, porque todos os vereadores ali eu penso que têm uma responsabilidade muito forte com a casa, com os outros colegas. Vereador, sem entrar no mérito, né, da questão do que é ou não família, das opiniões diversas sobre isso, mas o senhor não acha que a Câmara Municipal faltou um pouco de prudência para colocar um projeto desse em votação nesse momento em que a sociedade está tão polarizada, às vésperas de uma campanha eleitoral? Faltou um pouco de prudência? Eu acredito que sim. E o principal, que foi motivo também de debate, eu acho que faltou a gente ampliar o debate com a sociedade. Eu propus um requerimento para que nós fizéssemos uma audiência pública, onde fosse ouvido as instituições da sociedade de maneira geral,
os pastores que são ligados à MEAC, que a gente conversou bastante, a Igreja Católica, outras igrejas, as associações ligadas ao movimento LGBT, de direitos humanos, e aqueles que são guardiões da lei, né? Como se manifestaram recentemente. Se você pegar a recomendação do Ministério Público, ou mesmo a leitura que foi feita pela OAB nessa semana, elas orientam para que o projeto é inconstitucional e apontam diversos pontos de inconstitucionalidade. Então, eu entendo também, concordo com você, que a gente podia ter debatido mais, podia ter aprofundado mais, para ver se realmente aquilo que foi proposto condiz com a realidade rio-branquense, o que a gente está observando que não condiz. E se o projeto for vetado, volta para a Câmara. E aí, como é que o senhor vê, a sua opinião, pessoal, derruba o veto? Caso seja vetado, considerando que alguns vereadores usaram o argumento da constitucionalidade do projeto para que fosse aprovado, e hoje publicamente percebe-se que o projeto é inconstitucional, eu acredito que ele perde alguns votos. Mas eu não sei hoje se o veto seria mantido ou derrubado. A minha torcida, primeiro, é para que a prefeita Socorro Neri vete o projeto, e segundo, que chegando o veto na Câmara, os vereadores possam fazer uma reflexão de que não existe um debate acumulado suficiente para que a gente institua essa lei no nosso município. Vereador, o senhor é presidente da comissão permanente que analisa as contas da Prefeitura de Rio Branco. E como é que está esse trabalho, especialmente agora com essa troca de prefeitos, enfim, a comissão continua analisando as contas? Sim, sim. A gente tem um trabalho, já está no segundo ano à frente dessa comissão, né? É uma comissão muito importante, porque ela analisa a Prefeitura sobre dois aspectos. A saúde financeira da Prefeitura, né? Para garantir que a Prefeitura não gaste mais do que arrecada, para que tenha um equilíbrio fiscal. E para isso nós começamos a implementar uma sequência de audiências públicas dentro da Câmara de Vereadores a cada 4 meses, que a gente sempre chama o Ministério Público, chama algumas entidades, como recentemente a gente contou com a presença do Conselho de Administração e do Conselho de Contabilidade, ajudando a gente a avaliar o relatório apresentado pela gestão. E a conclusão, para a alegria dos rio-branquenses e para a nossa alegria, é que a Prefeitura tem uma saúde financeira muito boa, invejável inclusive diante de algumas cidades metropolitanas e outras capitais. E, além disso, a gente também acompanha a execução das metas físicas, porque não adianta a Prefeitura fechar o caixa no final do ano com um saldo de tantos milhões, mas se não tiver feito um investimento para a população, porque a lógica da gestão municipal é investir em serviços que beneficiem a população. Então, essa comissão tem esse desafio de fazer com que as contas fiquem em dia e, ao mesmo tempo, cobrar para que a Prefeitura cumpra com aquilo que está dentro da sua lei orçamentária, da sua lei de diretrizes orçamentárias e do seu plano de governo, do seu PPA, na verdade, que é o plano plurianual, que é um compromisso que tem nos próximos 4 anos. Vereador, esse ano é um ano eleitoral e o senhor que é um vereador do Partido dos Trabalhadores, naturalmente que tem seus compromissos partidários, ideológicos. Como é que o senhor vê o reflexo disso no âmbito do trabalho parlamentar na Câmara Municipal? A nossa torcida, eu não sou candidato, a nossa torcida é para que a eleição não interfira diretamente na produtividade daquela casa. Porque é uma casa que tem produzido cada vez mais, é uma percepção minha, que eu ouço nas ruas também. Eu acredito que os pré-candidatos que existem lá não deixarão o seu trabalho para fazer campanha. E o principal, eu acho que a agenda de trabalho da Câmara tem que continuar sendo a cidade de Rio Branco, e não o processo eleitoral que está se iniciando, né? Todos os pré-candidatos já estão percorrendo o Estado, trabalhando, pedindo voto, ouvindo a população. A nova prefeita, como é que tem sido a relação dela com a Câmara e com o seu partido, né? Muito embora ela seja de um outro partido, mas há uma proximidade muito forte. Sim, ela tem demonstrado que valoriza o republicanismo, que valoriza as instituições. Então ela sentou recentemente com a gente, da base de apoio a ela, também sentou com a oposição, que eu acho que foi um gesto louvável. Eu parabenizei, porque é importante a Prefeitura ter uma boa relação com a Câmara de Vereadores. E em relação ao nosso partido, a gente também tem um ambiente muito bom. Não existe nenhum arranhão, a gente tem conversado bastante. Eu, na condição de líder do Partido dos Trabalhadores na casa, tenho procurado bastante a prefeita Socorro Neri para entender melhor como vai ser a lógica da gestão dela, e que eu percebo, pelas conversas que a gente tem feito e pelas atitudes dessa primeira semana, que ela vai manter aquilo que o prefeito Marcos Alexandre vinha fazendo de acertado, tentando acertar mais, tentando errar o mínimo possível e, o principal, mantendo uma boa relação com a gente na Câmara de Vereadores. Muito bem, conversei aqui com o vereador Rodrigo Fornec, líder do PT na Câmara Municipal de Rio Branco. Obrigado, vereador. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade e me coloco à disposição para estar tratando de outros temas também
que a gente esteja na ordem do dia naquela casa. Muito bem. A gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouco com Gazeta Entrevista. Não saia daí.